Quero dizer à categoria que nós saímos agora neste momento da prefeitura decepcionados, porque a gente, desde 2021, que nós vemos tentando essa reformulação. O primeiro ofício, com a minuta do texto pronto e com a proposta de tabela, ela foi entregue na Prefeitura de Epitaciolândia no dia 8 de dezembro de 2021, com o ofício de número 175 de 2021. E de lá para cá, nós vem constantemente cobrando essa reformulação do PCCR. Começamos as discussões aqui no auditório do sindicato, junto com a comissão de negociação, junto com a outra diretoria, que era gestão e participação, que era da Elvira, e não chegamos a um patamar. O prefeito nos convidou que queria participar da minuta do texto, analisar artigo por artigo. Fomos para o gabinete dele, e começamos a análise. Eu tenho todos os rascunhos, que tudo que ficou acordado ficou ali naquele rascunho. Aqui eu concordo, não concordo aqui, esse percentual, eu dou tanto aqui, eu tiro aqui. O nosso maior sonho era a reestruturação de tabela, de ser remunerado pela nossa formação, por classe. Que hoje a estrutura de tabela, ela é por essa forma aqui, que não contempla o técnico, que não contempla o pós-graduado. Então, nós, no nossa minuta de texto, nós colocamos para contemplar o técnico e a pós-graduação do funcionário de escola. E ficamos, dia após dia, ele lá concordando. Tudo ficou acertado com o executivo. A proposta de tabela, ele pegou, disse que aceitaria a nossa proposta de tabela. Inclusive, o jurídico, o assessor jurídico dele, discordou na hora, ele olhou e disse, perante a comissão de negociação, perante a equipe dele, que era o contador e o jurídico, que ia aceitar a proposta de tabela do sindicato. Só não ia discutir valores. Quando ele assumiu, o nosso salário base era de R$880. Quando foi em dezembro de 2021, ele deu aqueles 25%, chegando a 1.100. Agora, esses dias, ele veio com a proposta de apenas aprovar a minuta do texto e não ter nenhum ganho na tabela. Nós dissemos que não era possível, que isso era injusto. E eu fiz um convite a ele, que ele viesse até o sindicato, o auditório, perante a categoria e dissesse o motivo por qual ele não ia dar esse reajuste aos funcionários de escola. Ele pediu um tempo para fazer uma análise do impacto financeiro juntamente com o contador dele, com Ilha, e que após o carnaval ele daria faria uma contraproposta. Nós esperamos, aí veio a alagação, nós entendemos, foi desmarcada a reunião, e nós, na semana que passou uma semana depois da alagação, mandamos um ofício para ele, cobrando a contraproposta. Ele marcou, nós fomos lá, e ele ofereceu 250 de auxílio alimentação ou 10% no salário dentro da tabela. Eu novamente disse para ele, fiz um ofício, o convidei para vir até o auditório e fazer a proposta para a categoria. Uma vez que ele veio aqui para o debate, pediu o voto dessa categoria, trouxe a proposta dele para a categoria, que ele também apresentasse. Ele veio. E a categoria aceitou 10%, no entanto, que era apenas para o apoio, já que uma vez o professor tem o piso nacional do magistério. E ficou de mandar o PCCR com a tabela para a Câmara. Isso numa terça-feira. A tabela chegou na Câmara sexta-feira, já ia dar 13h. Os vereadores nos chamaram, o presidente Rubens, para nós vermos a tabela. Chegamos lá, vimos a tabela que tinha um erro. Tudo bem. Dissemos, tem um erro tanto na minuta do texto do projeto, quanto nos percentuais daqui de 2 cargos, que era o auxiliar administrativo e o agente administrativo.
E quando foi a semana passada, chegou aqui no sindicato, a Regiane me ligou se eu tinha um tempinho para ir lá, eu fui lá, ela disse, não, é porque nós precisamos fazer uns pequenos reajustes na minuta do texto, mas o Thales, ele está chegando. Eu digo, então, Regiane, faz o seguinte, você vai lá no sindicato, nós vamos para o sindicato e lá a gente discute. Veio Regiane e Thales aqui, dizendo que era inconstitucional, suprimiram aqui alguns artigos, que não dava, querendo tirar todos os automáticos, querendo que fosse automático, tirar. Querendo tirar, já extinguia 288. Nosso jurídico estava presente, o nosso diretor jurídico, Ronilton, e disse, não, doutor, nós não podemos extinguir a 288 porque ainda não temos outra lei em vigor, ela continua em vigor, só podemos extinguir quando esta outra for aprovada. E o senhor não pode tirar todos os automáticos. Como é que vai ficar a pulada de letra? Como é que vai ficar as gratificações? Então, tem que existir o automático. E ficamos de sentar, né, para ver a tabela. Quando ele saiu daqui, eu apontei o erro para o jurídico, entrei em contato com a Regiane, disse, estava na prefeitura, disse, venham aqui, nós fomos lá, juntamente com o diretor jurídico, e disse, olha, aqui está errado, nós não queremos nada injusto, incorreto, aqui a minuta do texto que você fez foi em cima do anexo 2 da 288, não é mais em cima do anexo 288, porque ela já sofreu 2 alterações, então é na Lei Complementar 01 de 2021, que você vai ter que colocar. Ela agradeceu, disse que ia fazer as correções e ia mandar para a Câmara no outro dia. Sei que os vereadores já tinham lido o meu projeto que ela tinha mandado primeiro e tinham que votar. Eles ligaram, Márcia, nós precisamos fazer uma extraordinária, precisamos votar, e essa tabela que você disse que a Regiane ia consertar ainda não chegou. Aí eu disse, e agora? Ele disse, nós vamos votar nessa aqui mesmo. Eu digo, então, votem, porque se ela não mandou, eu não posso, eu não tenho. E eles votaram na tabela que estava errada, tá? Votaram na tabela que estava errada, e aí esperamos o pagamento. Nós não temos a tabela, não foi para o Diário Oficial essa tabela, ela criou um decreto de número 017, de 19 de fevereiro de 2024, dizendo que, né, foi criado esse decreto aqui, se transformou em decreto. E, nesse impasse, nós criamos a nossa proposta de PCCR, nós criamos a nossa proposta de tabela para ser valorizado o corpo inteiro, docente e não docente. Nós não aceitamos, nós, da direção do sindicato, contemplar uma pequena parte e deixar outra parte sem ganho. Tem que ser todos. A Câmara já aprovou esse projeto mesmo com erro. E agora? E agora que eles pagaram sem ser na tabela que a Câmara aprovou. Eles pagaram em cima de um percentual de 10%. Que não foi repassada essa tabela para nós. Eu tenho porque o contador do sindicato fez para mim. Então, eu tenho a tabela. Mas pela tabela que foi aprovada pela Câmara, tem erros, porque aqui no auxiliar de merendeira está 1.210. No agente de serviços gerais está 1.331, que no caso é para ser 1.210 também. O outro cargo que está em erro é o auxiliar administrativo, porque o auxiliar administrativo ele estava com 1.454,78 e com os 10% que ele oferece, fica em 1.322,53. Então, nesses 2 cargos aqui estavam pagando a mais, mas nós apontamos para a secretária de administração. E o prefeito veio com essa proposta de aprovar apenas a minuta do texto, sem a tabela, sem a reestruturação, dando apenas 10%. Eu fiz a proposta, digo, uma vez vocês fizeram deram esse aumento de 25% em dezembro de 2021 e não mexeram na minuta do texto. Por que que agora vocês também não fazem o mesmo? Dá os 10% para a categoria de apoio e nós vamos rever o texto. E vamos rever a tabela. Ótimo. Mas ela estava aqui com o Thales.
Foi feita a ata, ela se negou a assinar a ata, o Thales assinou, nós assinamos, mas a Regiane não assinou a ata. Márcia, por ser um ano eleitoral, não, vocês também estão brigando quanto tempo, né? Nós estamos brigando quanto tempo? Porque ele quer a qualquer custo aprovar o PCCR. Ele não está querendo a tabela que é para ser, pelo menos, valorizar o servidor no salário mínimo. A nossa tabela, mesmo com esses 10% que ele nos deu, nosso piso inicial fica em 1.210. Tá entendendo? 1.210. E ele alega que está valorizando o servidor. Márcia, qual a mensagem que você deixaria aos servidores da educação? Que a gente não tem que se preocupar com tabela no momento, nós temos que se preocupar com a minuta do texto, que é lei. Depois de se tornar lei, é mais difícil você refazer uma lei. Ter tabela, a gente pode reformular ela ano após ano, apesar de nós termos essa estrutura de tabela há 14 anos, e agora que vai para o terceiro aumento. Nós queríamos colocar dentro da minuta do nosso texto o reajuste inflacionário, que era o INPC, que dá o direito a você ter o reajuste inflacionário, mas o executivo ele não aceita. E alega que é o prefeito que melhor paga o servidor. Como é que é um prefeito que melhor paga o servidor no seu salário base de R$ 1.200? Aí diz, não, mas vocês têm gratificações disso e daquilo. Sim, mas é 10% daqui, 10% dali. Teve funcionário que teve aumento de R$ 40, outro teve aumento de R$ 28. Quem teve mais aumento é quem está nas últimas letras. Então, assim, para nós, ontem, teve uma assembleia, porque a direção do sindicato não toma decisões sozinha. Quem delibera, toma decisão é a categoria, e eu, quanto presidente, juntamente com a direção, nós temos que acatar o que a categoria delibera. E ontem, por unanimidade, quem esteve presente na Assembleia disse que é a minuta do texto proposto pelo sindicato e a proposta de tabela, reestruturação de tabela, que essa tabela eles alegam que é inconstitucional, porém o Estado paga neste formato de tabela. Eu não sei onde que está a inconstitucionalidade, porque o professor passa de P1 para P2. O professor, quando ele tem o seu superior, ele faz a pós, ele ganha o direito ao percentual de pós. Nós só estávamos querendo transformar esses percentuais dentro da tabela em salário, não ia onerar a despesa, porque ele já paga essa pós para o professor. Quando o professor se tornasse mestrado, ele é obrigatório a pagar o percentual de mestre. Então, nada mais justo que estar dentro da tabela. Hoje eu tenho técnico e eu não ganho como técnica, nem um percentual. Quem tem a pós-graduação dentro do administrativo não ganha, porque ele se baseia, o jurídico da prefeitura hoje se baseia pela lei 04 de 2010, que é uma lei da administração. Nós não precisamos se basear por uma lei da administração, porque nós temos uma lei nossa que rege a nossa categoria, que é o PCCR, a 288 de 2010. Então, assim, como ficou acertado, como ficou deliberado que era a proposta do Sinteacre juntamente com a proposta de reestruturação de tabela, eu não vou desfazer. Ele nos convidou para ir amanhã no gabinete dele, fazer novamente um estudo, novamente rever os artigos do PCCR. Eu acho desnecessário, porque nós já fizemos todo esse trabalho, é desgastante. Eu me senti constrangida, porque nós todos sabemos o que aconteceu dentro do gabinete do prefeito, que ficou acordado, que era 100% para a equipe gestora de gratificação e para os professores, e o apoio era apenas 60%. Nós se humilhamos para ficar em menos 70%, e ele disse que não, que era 60%. Hoje, ele quis ludibriar a equipe, dizendo que tinha acordado em 100%. E todo mundo que estava lá sabe que não foi 100%. Foi a oferta de 60%. Então, assim, é muito constrangedor você se passar por mentirosa.